Graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de todos. Cumprimento a todos, pastor Wagner Medina, pastora Nádia, todos os componentes da mesa, diretora. E falo que me sinto honrado e o menor dentre todos. Imagina se para o Davi estava nervoso no início, depois de 4 mestres aqui. Imagine como estou. Mas eu creio que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem algo para as nossas vidas, e eu quero compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração. Pastor Wagner me deu um texto, um tema, falar sobre o poder da influência. A própria palavra influência, ela quer dizer exatamente isso: o poder de modificar, o poder de trazer mudança, de tornar seguidores. Influenciar está presente em tudo, em todas as áreas, em todos os contextos. Nós podemos falar de boas e más influências. Bons influenciadores que influenciam para o mal. Homens que têm muito potencial, muito talento, muito dom, mas não influenciam para o bem. Influência é aquilo que faz com que você traga para si o olhar daqueles que estão à sua volta. Você pode ter a certeza, se você na sua rua pintar a sua casa, não vai demorar muito, o vizinho do lado, o vizinho da frente, aquela rua vai começar a ser modificada, porque eles observaram uma atitude diferente em alguém. Às vezes nós observamos na igreja, principalmente a pastora, se ela muda o corte de cabelo, agora pode, né? Se ela muda o tom do cabelo, daqui um pouquinho, uma irmã, 2 irmãs, e umas quantas vão estar observando e mudando. Pastor, nós sabemos que funciona exatamente assim. Eu poderia usar aqui o nome de uma grande instituição, e eu vou imitar aqui, você vai ver. Nós não temos esse costume de ter o sotaque, o evangeliquez, mas se nós trouxermos aqui uma pessoa de uma determinada igreja, você vai ver que quando ele falar, ele vai estar fazendo exatamente como o seu líder. É verdade? Amém, pessoal? Não trouxe à memória ninguém? Você não conseguiu lembrar de alguém? Tá ligado? Esse líder, ele conseguiu fazer com que nas milhares de igrejas que ele tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo, todos os seus pastores e obreiros falem exatamente igual a ele. Hoje a palavra influencer, ela está tão em alta que se você colocar lá no Google, se você digitar influencer, vai aparecer o nome de muitas pessoas. Infelizmente, a maioria desses influencers, eles influenciam para o mal. Nossos jovens estão sendo doutrinados por pessoas malignas. Às vezes dentro do nosso relacionamento, nossos cônjuges, nós observando pessoas e atitudes, nós começamos a relativizar o casamento, achando que, porque fulano que tinha uma certa influência, achou por bem, dali para frente, mudar, trocar, vou fazer igual, não tem problema mais. E daqui um pouquinho nós estamos fazendo exatamente, tendo atitudes para provocar um divórcio, uma separação. Influenciar não é difícil. Ter seguidores, afinal todos nós que estamos aqui exercemos influência. Eu ouvia sempre de um pastor, Davi vai lembrar,
Até o Henrique Cristo tem seguidor. Se nós, pessoas centradas, parar para ouvir esse camarada, ele é maluco. Tudo que ele fala não tem nexo, ele é um idiota, mas ele tem seguidores. Tem pessoas que olham para ele, estão estendendo o tapete vermelho, colocam uma cadeira para ele sentar e estão à sua disposição para servi-lo, porque ele conseguiu exercer o poder que a influência tem sobre a vida de um terceiro. Influenciar não é muito difícil. O grande problema é que nós cristãos, e eu digo isso de uma maneira geral, nós demoramos um pouquinho para assimilar o que está acontecendo no mundo. Nós temos uma dificuldade talvez de nos encaixar no tempo em que nós estamos vivendo. Eu não sei se você sabe, mas o povo cristão evangélico, segundo o censo do IBGE, 54% não concluiu o ensino fundamental. E você vai ver aqueles que influenciam os nossos jovens, nossos adolescentes, os nossos casamentos, eles são formados, capacitados. O seu intelecto é muito avançado. Coloca alguém para falar, vamos usar na política, de direita e de esquerda. O da direita passa vergonha, porque aquele que tem uma ideologia dos infernos, ele se qualificou, ele foi lá, buscou ensino, buscou capacidade, e ele consegue exercer influência muito mais fácil do que nós. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas nós, se tratando de sermos os influenciadores, estamos um pouquinho atrás. É só você observar. E hoje se mede muito. Vai para um Instagram, vai para um Twitter e procura os grandes nomes do mundo evangélico cristão. Tem alguns no topo, mas estão bem abaixo daqueles que são ferramentas do diabo aqui na terra. Mas eu venho trazer uma palavra de Deus nesta manhã para a sua vida, para a nossa vida neste lugar. Que Deus sim quer levantar homens, mulheres que influenciem para o bem, que influenciem e traga o olhar destas pessoas que estão nos observando para as coisas eternas. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O grande problema, irmãos, é que nós, e aqui eu quero entrar no texto em que quero fazer uso para termos base para o que vamos falar. Mateus capítulo 28 e o verso 19 e 20, você conhece de cor e salteado. Jesus Cristo, ele dá uma ordem e ele diz: vão e façam discípulos. O que ele estava querendo dizer com isso? Influenciem. Tornem as pessoas semelhantes a mim. Eu lembro-me aqui, pastor Pedro Elias, há 3 congressos atrás, quando o senhor pregou sobre os 3 vindes, e quando Jesus Cristo disse: se alguém quiser ser meu discípulo, ele diz: vinde a mim, ou seja, olhem para as minhas atitudes, para o meu comportamento e abram mão da sua vida, dos seus desejos, das suas vontades e tornem-se parecido comigo. Quando ele dá ordem para os discípulos, diz: vão e façam discípulos, ele estava dizendo: ei, vocês têm que se esforçar para tornar estas pessoas parecidas comigo. Como fazer isto? Como nós vamos conseguir exercer esta influência sobre as pessoas? E aí está a grande dificuldade de nós cristãos, pastores e obreiros. Porque nós usamos muito um termo, e você há de convir comigo que isso é corriqueiro em cima do púlpito, e eu muitas vezes usei, e às vezes até uso. Quando acontece algum escândalo, quando acontece alguma situação que nos entristece, nós, a primeira coisa que falamos para as pessoas é: olha para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Não é errado nós dizermos assim.
Mas eu olho para o apóstolo Paulo, quando ele estava dando os ensinamentos, aleluia, ele dizia: ei, olhem para mim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Vocês me observando, vão estar vendo a figura de Jesus, a imagem de Jesus, refletida através dos meus atos, através do meu comportamento. E esta é a ordenança do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas nesta manhã. Quer influenciar para a eternidade? Comece a partir de hoje a olhar para as pessoas e dizer: olha para mim, olha para o meu exemplo, olha para o meu comportamento, que assim vocês se tornarão semelhantes a Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Mas como, pastor? Se o que nós mais vemos é escândalo, se o que mais nós contemplamos nos dias de hoje, esta semana que passou foi uma delas, pastores que envergonham. Ei, o problema é deles. Eu e você temos que, a partir deste dia, nos conscientizarmos que todos têm que nos observar e verem Jesus na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Onde começa, pastor? Dentro de casa. A nossa primeira congregação é dentro de casa. Todos nós temos as nossas falhas, nossas dificuldades. Todos nós temos muitas dificuldades para pôr em prática aquilo que a palavra nos ensina. Mas eu tenho certeza, se nós nos esforçarmos para sermos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, Ele vai fazer brotar dentro de nós, aleluia, a figura de Jesus Cristo. E todos que estão à nossa volta vão querer não somente observar, mas ser como nós. Bendito é o nome do Senhor. Eu lembro-me um dia, sentado do lado de fora da igreja, era uma reunião de adolescentes. A minha filha tinha aproximadamente 11, 12 anos, e a pergunta do líder de adolescente era: ei, como vocês me descrevem Jesus? Se vocês fossem me dizer como é Jesus, como vocês me descreveriam? Algumas que tinham conhecimento disseram e falaram de personagens bíblicos. Falavam de coisas que viram na Bíblia, que foram ensinadas na escola dominical. E quando a minha filha pede para falar, porque ela é bem faladeirinha, igual o pai dela, assim. Eu confesso para vocês que eu nunca mais esqueci daquela situação. Esther, descreve para nós, Esther, como é a figura de Jesus, como que tu descreveria? E eu lembro-me, pastor, e eu tremo. Ela disse: se eu fosse descrever Jesus, eu contaria como são os dias do meu pai. Ao longo da caminhada, às vezes nós nos preocupamos e nos entristecemos, sabe por quê? Porque as nossas falhas às vezes traz para fora a nossa natureza humana e pecaminosa. Nossas palavras às vezes descaracterizam, desfiguram Jesus em nós. Mas que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos guia, que nos direciona, que nos motiva, aleluia. E esta é uma manhã para você buscar a Ele e dizer: bendito é o nome do Senhor Jesus, ensina-me a ser como Jesus. Eu quero andar como Jesus, eu quero ser como Jesus foi quando andou aqui nesta terra. Bendito é o nome do Senhor. Quer saber se o líder, se o pastor é uma boa influência para você? E eu não estou dizendo isso para me engrandecer, irmãos, não. Como eu falei, os nossos erros que vêm à tona todos os dias, eles descaracterizam Jesus. Mas nós temos que lutar diariamente contra a nossa natureza humana e pecaminosa. Mas quer conhecer o teu pastor? Começa a andar com o filho dele. Quer conhecer o teu líder, a pessoa que está te influenciando? Começa a conversar com a esposa. Faz uma visitinha para ele. Talvez ele vai conseguir esconder 1, 2, 3 vezes quem ele é.
Me diz com quem anda, eu vou dizer quem tu és. Daqui um pouquinho ele vai mostrar, vai colocar para fora, aleluia. Mas eu tenho a certeza, se até hoje havia alguém que estava descaracterizando a figura de Cristo na sua vida, a partir de hoje, aleluia, se tornará uma nova criatura, um influenciador, aleluia, que vai apontar para as coisas que são dos céus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Olha para o pastor e convive um pouco com seus familiares. Eu sei que pode acontecer, existem divergências de visão. Ninguém tem que concordar com todo mundo. Mas pega a família, os parentes. Quantos congregam com você? Quantos sentam para te ouvir? Porque esses te conhecem, esses nos conhecem. Quantos estão dispostos a entregar a sua vida para você ser cobertura, para você ser pastor, para você ser influenciador? Mais uma vez eu vou falar algo aqui que não é para me engrandecer, mas quando eu vejo alguém postando, eu não sei se o meu primo está aí lá de Barra do Quaraí, eu acho que ele não veio. Mas quando alguém posta no grupo ali, pastor, igreja na Barra do Quaraí, há 45 anos atrás, o meu avô, hoje com 82 anos, ele diz: Marquinho, eu abri a igreja com tanto amor, com tanta alegria no meu coração, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, o meu coração se alegrava, porque eu sabia que tinha uma responsabilidade, morava no fundo da igreja, pastor. Sabe onde é que está esse homem hoje com 82 anos de idade? É o melhor obreiro que eu tenho dentro da igreja, é o melhor diácono, ele abre a igreja, ele fecha a igreja, porque ele me influenciou e conseguiu ver em mim alguém que poderia influenciá-lo, bendito é o nome do Senhor. Meu outro avô com 88 anos de idade, quem conhece o interior aqui, Alegrete, Saicã, lá no fim do mundo, um pouquinho adiante, hoje ele vai só na ceia, mas eu me lembro que há 7 anos e alguns meses atrás, quando Deus nos deu uma visão para nos desligarmos também daquele sistema, daquela coisa que nos aprisionava, a gente ficava receoso, com medo, e agora o que vai ser? Não congregavam comigo antes, porque moravam em lugares longe, diferentes, tanto um como o outro. Um faz 10 quilômetros todo o culto, outro, quando vai na ceia, porque ele é doente, aleluia, mas ele está lá firme, ele não me chama mais de neto, ele não me chama pelo nome, ele diz: pastor, ora por mim que eu preciso de ajuda, pastor, aqui está a minha contribuição, pastor, estão precisando de alguma coisa na igreja, eu estou aqui à tua disposição, porque ele viu algo que o influenciou para a eternidade, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim precisa ser, irmãos. Assim é necessário acontecer. Mas que nós venhamos ter discernimento e entendimento. Para quê? Para nós não nos enganarmos mais. Porque atrelávamos a figura de quem tinha dom a homem de Deus. E isso não é verdade. O camarada pode ter uma boa oratória, como foi falado há pouco aqui. Ele pode ter dom, ele pode profetizar, ele pode ter dom de milagre, de cura, mas o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, em Mateus capítulo 25, versos 31, naquele dia muitos chegarão diante de mim e vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, prodígios, maravilhas. Ou seja, tinha muito dom, mas não era homem de Deus, tinha muito bom, mas não influenciava para a eternidade, aleluia. Que nós, ao invés de olharmos para os dons, venhamos observar o fruto do Espírito que precisa todos os dias se manifestar em nós. Todos os dias, eu e você temos que ser homens e mulheres referência aonde nós estamos inseridos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.